Como você contaria uma história em apenas 6 palavras? Parece loucura, mas é possível. Agora você deve estar se perguntando, por que raios alguém escreveria uma história tão curta? Fique aqui, que este é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Israel Foguel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. O conceito de Six Words Histories, em português, histórias de 6 palavras, foi criado por Ernest Hemingway, escritor norte-americano e autor do livro Por Quem os Sinos Dobram. Não se sabe ao certo como a ideia surgiu. Se em uma conversa de bar ou um desafio entre amigos, apenas que a primeira Flash Histories de 6 palavras foi escrita por ninguém menos que o ganhador do Prêmio Nobel da Literatura do ano de 1954. Vende-se sapatos de bebês, nunca usados, escreveu Hemingway, enfileirando 6 palavras em uma frase que, apesar de inofensiva, são pauta para longas horas de discussão. Quem está vendendo? Por que os sapatos nunca foram usados? De que cor são os sapatos? Quanto custa o par desses sapatos? A história acaba, mas as possibilidades são infinitas. Apesar disso, o storytelling, criado pelo autor americano, sugere, entre as inúmeras interpretações, que os sapatos nunca foram utilizados por seu dono. Um bebê que morreu de forma prematura. Quem sabe? Você também interpretou dessa maneira? Ou chegou em conclusões mais profundas? Os detalhes, como a causa da morte e o momento, ficam livres para a imaginação do leitor. E é isso que torna o formato 6x6 tão interessante. Prova que não é necessário contar tudo ao leitor, basta acender a faísca. Ernest Hemingway foi o criador do gênero, então, 6x6. Depois de Hemingway, muitos autores se aventuraram pelo universo de histórias rápidas de apenas 6 palavras. A proposta virou até concurso. Em 2011, no embalo do Dia das Mães, o consagrado The New York Times desafiou seus leitores a compartilharem um pouco sobre suas mães. Foram dezenas de histórias enviadas, algumas excelentes, outras nem tanto. Fato é que nem todas cumpriram com a proposta. Não basta criar uma frase bonitinha e emotiva. É necessário, então, contar uma história. Breve, sem detalhes e cheia de pontas soltas, mas, ainda assim, o storytelling é indispensável. Ainda em solo americano, a revista Smith também criou um projeto para incentivar seus leitores a enviarem histórias de 6 palavras, chamado Six Words Memories. A proposta era descrever sua vida em uma frase no formato 6x6. Além de enviar sua própria história pelo site do projeto, era possível conferir todas as frases separadas por tema. Por exemplo, amor, vida, conselhos, guerra. Quem diria que 6 palavrinhas renderiam tanta coisa, né? Mas calma que tem mais. O projeto cresceu tanto que virou livro. O livro A Six Word Memories Store. Quem sabe você não se inspire a escrever um livro nesse estilo também. Para escrever uma história 6x6, aqui estão alguns caminhos, alguns passos a serem seguidos.
Pense em um conflito. Sobre o que você quer falar e qual será o objetivo da trama. Conflito é essencial para um short story. Caso contrário, ele é apenas uma frase de 6 palavras. Vá direto ao ponto. Já que estamos falando de uma história curta, não há tempo para desenvolver personagens, construir cenários e detalhar os sentimentos. Portanto, depois de escolher o conflito, é importante pensar em como ir direto ao que mais importa, sem rodeios. Escreva a história em uma frase curta. Depois, corte as palavras até chegar em 6 palavras. Agora que você já pensou no conflito e em como chegar ao ponto principal, tente colocar a história no papel. Talvez seja difícil reduzir sua ideia a exatamente 6 palavras. Então, comece devagar. Primeiro, escreva uma frase mais longa e vá talhando, vá cortando as palavras desnecessárias em seguida. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.